E aí, pessoal, janeiro já entrou na reta final e eu, Juliana Braga, aqui de novo para mais um Vou Te Contar. E hoje a gente vai começar falando sobre o ministro Abraham Weintraub, que teve uma vitória na justiça com relação àquela confusão toda do Enem, mas pode não escapar de ter que se explicar lá na Câmara dos Deputados. Vamos falar também sobre o PT, que chega aos 40 anos. Fica que vai ter bolo. O partido está organizando uma comemoração de olho em duas coisas: manter sua hegemonia entre os partidos da esquerda e manter a sua inserção em alguns setores da sociedade. E para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando seu time do coração perde um gol porque é anulado pelo VAR, você também fica doido para saber o que o juiz conversou com os auxiliares lá da telinha? Pois tem um deputado que também ficou curioso e está querendo divulgar essas conversas em até 72 horas depois da partida. Você quer entender isso tudo? Vem comigo então para te contar. E aí, pessoal, vocês se lembram do melhor Enem da história? Não lembram? Não tem problema, eu separei aqui, o Shoa vai rodar um videozinho para refrescar a nossa memória. Esse foi o melhor Enem da história do Brasil, em termos de execução, logística, quantidade de problemas, participação das pessoas inscritas e a qualidade das provas. Veja, sendo muito sincero, não existe uma boa vontade em relação à atual gestão, grande maioria aí das pessoas que a gente vê que normalmente fariam avaliação, e eles não estão achando problema na prova. Nem na primeira, nem na segunda. Pois é, essa declaração do ministro foi dada logo após a realização das provas do Enem, antes, é claro, dos alunos começarem a reclamar das notas que foram atribuídas à prova e do Ministério ter de admitir que houve-se um erro aí na correção das provas em função de uma troca de gabaritos. Hoje houve um novo capítulo nessa história. O Superior Tribunal de Justiça acabou acatando aí um pedido da Advocacia Geral da União para que o MEC possa divulgar as notas do SISU. Essa divulgação estava suspensa em função de uma decisão da Justiça Federal em São Paulo, que queria que tudo tivesse esclarecido antes da divulgação dessas notas. E aí, é claro que houve um desfecho, pelo menos por enquanto, com relação a essa questão jurídica envolvendo as provas do Enem, mas pode ser que o ministro precise ainda se explicar na Câmara a respeito dessa confusão toda. A deputada Tabata do Amaral apresentou já um requerimento de convocação, mesmo estando em recesso, ela protocolou esse requerimento de convocação do ministro para ele explicar o que foi que de fato aconteceu com relação às provas do Enem. Só para esclarecer, esse pedido foi apresentado ainda durante o recesso. Neste momento, a Comissão de Educação, que deve ser quem deve analisar esse pedido de convocação, está suspensa em função do recesso do Congresso e só deve ser retomada depois do Carnaval. Então, ainda há um período aí para que o Congresso, para que essa novela se desenrole. Mas ele pode ser sim convocado a prestar esclarecimentos na Câmara e isso vai depender, é claro, do momento político e da situação que o ministro estiver. Agora, uma explicação que pode não demorar tanto assim é a explicação ao presidente Jair Bolsonaro. Hoje, em retorno de uma viagem à Índia, ele falou que era preciso esclarecer se o que aconteceu no Enem foi uma falha do próprio governo ou se foi aí uma sabotagem. E olha, o presidente voltou bastante atacado. Hoje ele já demitiu demitiu o secretário executivo da Casa Civil, o Vicente Santini, e acabou de demitir, eu entrando aqui para gravar para vocês, acabou de demitir o presidente do INSS, Renato Vieira. Então, é bom o ministro Weintraub ficar de olho, né? Bom, vamos para o próximo assunto. O PT, Partido dos Trabalhadores, completa 40 anos agora em 2020 e eles estão preparando aí um grande festival lá no Rio de Janeiro para comemorar essa data. Entre os dias 7 e 9 de fevereiro vai haver aí uma extensa programação de debates, palestras e até shows para comemorar os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Essa data, essa festividade toda chega num momento muito delicado para o partido, um momento de reafirmação do Partido dos Trabalhadores. Ele está aí com o Lula, que é a sua principal figura, numa situação complicada, inelegível, recém-saído da prisão,
está no momento de dificuldade de diálogo com os partidos que sempre o apoiaram em função aí de um protagonismo que eles começam a buscar, e está com eleições municipais batendo a porta. Então, é um momento importante para o Partido dos Trabalhadores, essa efeméride aí dos 40 anos. Ele chega nessa data com dois objetivos principais. O primeiro é tentar manter a hegemonia que o partido tem hoje dentro dos partidos da esquerda. E o outro desafio é justamente manter o espaço que ele tem em alguns setores da sociedade. Com relação a essa questão dos partidos da esquerda, eu conversei com dirigentes do partido que me disseram o seguinte: eles estão tentando intensificar, sim, o diálogo com aqueles partidos que sempre estiveram ali no radar. O PSB, o PDT, o PSOL, o PCdoB, e isso está encontrando aí alguma dificuldade porque esses partidos começaram a ter algumas figuras se despontando com destaque, pessoas que querem agora serem candidatos a prefeituras de capitais, e em algumas capitais há resistências dentro do PT a aceitar essas candidaturas, abrir mão desse espaço. É o caso aí, por exemplo, do Guilherme Boulos em São Paulo e também da Manuela Dávila em Porto Alegre. Guilherme Boulos do PSOL e a Manuela Dávila do PCdoB. E não é só a questão das eleições municipais, não. Já há aí figuras despontando, inclusive, para a eleição presidencial, que é o caso do Flávio Dino no PCdoB, que já está inclusive abrindo portas aí com o Luciano Huck, e pode sim se tornar uma figura de destaque dentro da esquerda, dentro desse campo que o PT sempre dominou. Não é só com relação a esses partidos mais próximos que o PT está procurando manter um diálogo mais intenso, não. O PT está procurando também partidos que já foram tidos até como dissidentes, que é o caso da Rede, da ex-senadora Marina Silva. A ex-senadora continua resistente, ela não vê com bons olhos aí uma aliança no PT no primeiro momento, mas os petistas estão rondando aí outras figuras do partido, como, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues. Eles estão procurando diálogo com outras figuras da legenda também. E aí esse diálogo eles também estão tentando estender, como eu falei, esse outro ponto, que é com determinados setores da sociedade que o partido percebeu que começou a perder espaço. E aí eles estão procurando diálogo com instituições que eles acreditam que possam estar do lado do partido, como é o caso da CNBB, né, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Estão procurando apoio nessas instituições também. Esse esforço todo para o partido não perder espaço, nem entre os aliados e nem entre setores da sociedade, também justifica aí a escolha do local onde acontecerá essa festividade dos 40 anos. Não vai ser em São Paulo, que é tido como berço do partido. Essa festa toda vai acontecer no Rio de Janeiro, que é, na verdade, o domicílio eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. É o lugar ali onde o presidente teve mais apoio nas últimas eleições. Essa resistência dentro do estado do Rio de Janeiro justifica aí também um outro problema que o partido tem tido com os aliados. O deputado Marcelo Freixo contava com o apoio do PT para sair candidato à prefeitura agora em 2020, mas o ex-presidente Lula tem conversado aí com aliados e tem dito que na avaliação dele é preciso que o partido tenha uma candidatura própria, nem que seja só para marcar posição, para não deixar o bolsonarismo avançar dentro aí dos eleitores que o partido ainda tem no estado. Bom, vamos para o próximo assunto? O último assunto, na verdade, é uma curiosidade que eu quis trazer para vocês. Eu estava hoje olhando as matérias que devem tramitar no Congresso no ano que vem e eu achei uma proposta curiosa que eu queria contar. Tem um deputado, o deputado Luiz Fernando, até anotei o nome dele aqui, Luiz Antônio Teixeira Júnior, que é do PP lá do Rio de Janeiro, que apresentou um projeto de lei para que as conversas entre os juízes e os auxiliares do VAR sejam tornadas públicas em até 72 horas após as partidas de futebol. Segundo ele, isso é importante porque é preciso dar uma transparência a essas comunicações, já que o futebol aí é um esporte que movimenta muito o brasileiro. Esse projeto de lei está parado lá na Comissão de Educação, ele muda o estatuto do torcedor e ele tramita em caráter conclusivo, que significa que após passar pelas comissões, ele pode seguir direto para o Senado Federal.
Bom, eu vou chegando ao final, esse foi mais um Vou Te Contar. Espero que vocês tenham gostado e aí vocês já sabem, dúvidas, sugestões, comentários, tudo aqui embaixo que eu leio todos. E amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau!